E bom dia, pessoal. Espero que estejam aí todos bem. Em nome da PEP, agradecer a participação de todos, né, que estão aqui conectados conosco, 8 da manhã, né? Espero que esteja aí pelo menos com uma xícara de café aí para prestigiar aí esse momento aí, né, importante que a gente vai ter aqui, o segundo dia, né, de webinar de investimentos. Me chamo Osley, estou como coordenador aqui da Squad de investimentos, junto ao meu parceiro aí, Alexandre Santana, e estou também como diretor de investimentos e AITQ da Singenta Prev. Fundo de pensão aí com patrimônio em torno de 2 bi e 100 milhões, atingimos a marca aí de 2 bi em abril e temos aproximadamente aí 4.700 participantes. O painel que vou mediar é sobre renda variável Brasil, com o seguinte enredo: a Bolsa de Valores brasileira está prestes a iniciar um ciclo de valorização. Eu estou bem otimista, bem que depois de ontem, da questão da MP, da IOF, aí você já fica um pouco já temeroso, né? Mas os especialistas talvez, né, vão trazer aí um pouco a respeito disso, tá? E falar em especialista, a gente vai ter a honra aqui de receber para essa conversa o André de Escobar, da Tarpon, né, e o Christian Quelete da Alpha aqui, né? Com isso, eu vou pedir aí para cada um dos colegas realizar uma breve apresentação, iniciando aí com o André, da Tarpo, né? E logo depois o Quelete aí assume aí. Por favor, senhores. Obrigado, Osley. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Queria agradecer, né, ao convite, novamente ao Osley, ao Ebert e todo o pessoal da PEP. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E num momento, acho que tão importante, né? No momento onde está todo mundo começando a desenhar a política de investimento para o ano que vem. Então, poder aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento e das nossas visões vai ser muito bom. Bom, eu sou o André, eu sou sócio da Tarpon. A Tarpon é uma das gestoras mais longevas do Brasil, né? Hoje a gente tem 23 anos de história, fazendo basicamente a mesma coisa, né? Que é comprar participações em empresas com horizonte de investimentos de longo prazo, muitas vezes empresas mais fora do radar do mercado, né? Empresas mal estimadas pelos outros investidores, então uma visão mais na contramão e com muita profundidade, né? Hoje a gente tem duas estratégias somente, uma estratégia de bolsa, que é um fundo long only, que é o Tarpon GT, é um fundo que foi premiado como o melhor fundo de ações do Brasil esse ano pelo Infomoney e Outliers, que talvez seja o principal prêmio do mercado financeiro. E a gente também tem uma estratégia de participações, que é private equity, né, empresas de capital fechado, ou até mesmo algumas participações mais estratégicas em empresas listadas. Isso é quando a gente tem algum papel junto com aquela companhia, a gente tem algum engajamento, seja através do conselho de administração ou algum acordo de acionistas e esse tipo de coisa. Hoje a Tarpon gere aproximadamente 8 bilhões de reais. Esse capital, né, os sócios da Tarpon são os maiores investidores do fundo, junto com investidores institucionais e de longo prazo de diversos lugares do mundo. Tá? Então, esse é um pouco do nosso histórico. A gente está animado aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Vai ser um prazer dividir esse papo com o Christian Quelete, né, uma pessoa que a gente tem uma admiração bastante grande. Então, aproveito para passar aqui a palavra para ele também. Obrigado. Excelente, André. Com você agora, viu, Quelete? Bom dia, Osley. Vocês me ouvem bem? Sim, perfeitamente. Obrigado pelas palavras, André. É um prazer compartilhar com você, com a Tarpon, que tem um histórico admirável, esse webinar. Osley, e obrigado pela oportunidade, Alexandre e a Pepe, por a gente poder falar um pouco da nossa história, discutir as perspectivas de renda variável para o ano que vem e para os próximos anos, como é que a gente está vendo o cenário. E só como uma introdução, a gente está entrando no nono ano de vida dentro da Alphakey. A Alphakey tem no seu DNA investimento em renda variável Brasil. Então, todas as vezes que a gente teve a oportunidade ou que algum alocador nos perguntou por que a gente não fazia ações nos Estados Unidos, por que a gente não fazia Bitcoin, por que a gente não fazia crédito, por que a gente não fazia qualquer outro mercado,
A resposta é porque a gente acha que entende bem de Bolsa Brasil. E estamos entrando no nosso nono ano, e nos últimos 3, 4 anos a gente tem sido um dos melhores fundos, com uma carteira muito equilibrada, com um portfólio muito diversificado. A gente acredita bastante nisso, a gente tem um DNA nesse sentido parecido com a Tarpon. A gente olha muito a fundo as empresas, faz bastante investigação, compra no fundamento, se preocupa com governança corporativa. Governança corporativa no Brasil é um item, um pré-requisito básico para a gente poder investir. A gente já perdeu dinheiro com governança ruim aqui no Brasil. A gente entendeu como é que funciona. A nossa proximidade com as empresas é muito diferenciada. O nosso acesso às empresas, e isso tem trazido retornos interessantes, mesmo nos mercados que andaram praticamente de lado nos últimos 3 anos. Temos alguns produtos de renda variável, long bias, temos dois long and shorts e temos o FIA, que eu acho que é o tema aqui da discussão, com uma carteira bastante pulverizada. A gente tem regras de não concentrar, eu acredito bastante, porque tem muitas oportunidades na bolsa e a gente gosta de diversificar, então tem uma parte que sempre vai ter empresas do setor elétrico, porque pagam bons dividendos e têm altos retornos. Você tem aquelas empresas do meio de campo que foram as seguradoras para a gente, que a gente ganhou bastante dinheiro em Porto Seguro, por exemplo, e algumas do setor do agronegócio e eventualmente de commodities. E aí a gente vai para as empresas do meio de campo e do ataque, que são as empresas cíclicas domésticas, onde a gente se preocupa bastante também com o cenário macro no Brasil. Isso impacta as empresas do setor doméstico, os juros, o fiscal e tudo que está acontecendo no Brasil. E aí a gente tenta se aproximar da empresa e com valuations muito atrativos e o que a gente fala, assimetria, tentamos capturar esse retorno para os clientes e temos tido sucesso mesmo num mercado que a gente fala que não foi de beta, nós conseguimos gerar um alfa relevante nos últimos 3, 4 anos em função dessa nossa estratégia. Maravilha, Kelete. Você trouxe pontos aí, como o André também, questão da governança, né? A gente aí recentemente viu mais um caso em Ambipar, né? E talvez tenha ali uma questão de governança, né? Até corri aqui para ver, a ação da Ambipar era 10,75 no dia 29 de setembro, agora ela está sendo negociada a 68 centavos, né? Então isso é importante, o ponto que você trouxe, né? E acho que vai muito na linha das duas casas de ser bottom-up, né? De fato, de navegar, de aprofundar ali mesmo no setor, na companhia, né? Para, logicamente, não deixar a parte macro, né? De lado também, tá? Para estimular aqui a conversa, eu vou subir um slide que eu utilizei numa reunião aqui do Conselho Deliberativo. A ideia é eu falar menos aqui, porque a atração aqui são vocês, tá? Aí gera aquele momento lá de ansiedade, se vai subir ou não aí. Vocês estão vendo meu slide? Não, Osley, clica 2 vezes. Nada? Agora sim. Boa, obrigado, hein, Regina. Regina, é importante agradecer aqui, Regina, né, da Loud and Clear, que é o pessoal aí que cuida de toda a organização aqui para nós e que apareceu aqui. É a produção. Muito obrigado, viu, Regina? Bom, eu utilizei esse slide aqui numa reunião do Conselho Deliberativo nos últimos dias, tá? Já para estimular o pessoal, né? E provocar até para discussão de política de investimentos que chega lá para eles aprovarem em dezembro, tá? Que eu trouxe o seguinte enredo que casa muito bem aqui com o tema, né, do nosso webinar: a Bolsa de Valores e os ciclos. Será que estamos próximos de um ciclo positivo, né? E o que eu trouxe aqui, né, para o pessoal, né? Eu trouxe aqui, separei em 3 ciclos, tá? O primeiro ciclo de 2012 a 2015. O porquê 2012? Foi quando a gente começou a ter perfis de investimentos, tá? Quando a gente olha esse ciclo aqui, você já vê o Ibovespa lá embaixo, tá? É interessante que aqui, quando vocês vê AGR, MOD, PONS, OSC, são os perfis de investimentos da Syngenta Prev, tá? Então, eu coloquei os perfis da Syngenta aqui. Então, quando a gente olha esse ciclo, puxa, a bolsa aqui no acumulado 23,62 negativo, né?
É lógico que tem as razões aqui, as crises que teve, né, que eu não vou estender aqui, senão a gente vai tomar tempo aqui dos palestrantes, tá? Mas depois, quando a gente olha o ciclo 2, poxa, aí só alegria, né? Aí a gente teve aqui uma bolsa de 166,78 positivo, né? Então, as razões aqui, né, a gente também deve lembrar aqui de algumas, né, como até reformas importantes que teve aqui no país e contribuiu, né, bastante, tá? Agora, esse ciclo 3 aqui, ele já é mais recente aqui nas nossas memórias, né? Então, é um ciclo que a Bolsa, ela não rendeu resultado negativo, mas ela só rendeu 4% contra um CDI de 51%, ou seja, a Bolsa ela rendeu, né, ou melhor, o CDI rendeu 12 vezes a mais, né, do que a bolsa, né? E quando a gente olha acumulados aí dos últimos, né, 5 anos, né, como eu falei aqui os 4%, mas quando a gente olha aqui nos últimos 10 anos, a bolsa rendeu 140, mais o CDI 141. Acho que é importante colocar o disclaimer aqui, que a gente está olhando um mandato beta passivo, que não é o caso aqui, tanto da AlphaKey, Tarpo, que são gestores ativos, tá? Então eu coloco, né, aqui, né, como eu coloquei para o pessoal do conselho, a gente já vê a bolsa aqui rendendo até 30 do 9, 21%. Logicamente que cedeu um pouco, acho que está 18% aí até ontem, né? E muito impulsionado por quê? Pela entrada de recurso lá de fora, né? Não é nem muito mérito aqui do Brasil, são por conta dos movimentos que teve, um pouquinho que saiu dos Estados Unidos já contribuiu, né? Então, para a gente já iniciar a nossa conversa, eu trago aqui essa provocação aqui, né, para vocês, e a gente vai começar aí com o Kelete, né, para entender. E aí, Kelete, né, e depois o André vai contribuir aí no tempo dele. Estamos entrando aí num momento, né, num ciclo positivo para a Bolsa, né? Aí eu deixo a palavra aí com vocês. Obrigado. Vou começar e eu gosto muito quando a gente discute aqui investimento da palavra assimetria. E hoje, nos meus 25 anos de carreira, com trajetória como sócio da Reding Grifo, depois Credit Suisse comprou a nossa empresa, eu continuei trabalhando sempre do lado de equities e aí agora 9 anos na Alphakey. E a palavra assimetria no investimento sempre foi para a gente um mantra, quanto para ganhar, quanto para perder. E entrando na tua pergunta, Osley e pessoal, hoje eu vejo um direcionamento, uma tendência, uma simetria muito grande para a renda variável Brasil, se a gente olhar alguns drivers. Eu acho que do lado do fundamento, as melhores empresas estão listadas na bolsa. Não acho que são todas. Inclusive, a gente tem alguns mandatos para fazer long and short, etc e tal. Então, algumas dessas empresas que você mencionou, a gente ganhou dinheiro short e tal, Slay, a gente não deixa isso na mesa. Mas a parte long, que é onde você está investido no fundamento, próximo das empresas com valuation bom, eu acredito que se estas empresas, e são várias, isso nós vamos entrar um pouco tanto no Q&A quanto na discussão, em num grupo de empresas que tem uma atratividade, que tem um múltiplo, que tem um potencial de crescimento, com retorno para o acionista, com governança muito acima da média. E se elas, no cenário de 15% de juros, com todos os problemas com que o Brasil passou, inflação mais alta, juros proibitivos, custo de capital na lua, elas conseguiram crescer, serem rentáveis e prática ganharem market share, porque as não listadas acabaram sofrendo, e a gente pode falar de vários setores. Estas são as empresas que estão preparadas para o ciclo que pode vir por aí, porque elas têm capital, elas têm acesso ao dinheiro mais barato, elas estão com melhor estrutura de capital, estão menos endividadas, menos alavancadas, elas certamente serão as consolidadoras do mercado. Então tem gente fazendo aquisição no Brasil, tem gente fazendo aquisição internacional. O André pode falar muito bem, porque eles têm algumas empresas que investem lá fora de autopeças e são empresas muito boas e que têm crescido porque têm acesso a capital, porque estavam com a estrutura de capital saudável
para fazer o investimento e agora que o juro certamente no Brasil, a gente está vendo com a redução da atividade, o petróleo está perto de US$ 60, os grãos estão muito, muito depreciados, a atividade econômica está arrefecendo. A gente vê com as empresas nas interações que realmente você tem alguns setores que estão sofrendo. Isto leva, muito provavelmente, ao Banco Central começar, nos próximos meses, a iniciar um ciclo de relaxamento monetário. E isso vem a reboque do início de ciclo de queda de juros nos Estados Unidos. O Fed, no mês passado, começou um ciclo de corte. Final desse mês tem mais um, provavelmente. A gente vai ter que acompanhar os dados de inflação lá fora e de emprego, mas isso ajuda bastante com os juros caindo, tanto lá quanto cá, a você, as empresas começarem a respirar e melhorarem a sua estrutura de capital e realmente a crescer. Então, aqui tem eu diria que uma boa base para a gente começar a pensar em aumentar a alocação em renda variável Brasil. Isso aqui me dá um bastante conforto de que a gente pode estar num ciclo bom. E aí, somado a isso, que é um pouco, convido vocês a lerem a nossa carta anual do começo do ano, que acabou virando bordão, né, Osley, do vai faltar papel. E ali eu não estou dizendo, pessoal, se a bolsa está barata ou cara. Eu acho que ela está seletivamente barata e a gente, ainda bem, acho que por amar o que a gente faz, pela dedicação, consistência, a gente conseguiu encontrar empresas que realmente se diferenciaram no mercado que foi muito difícil. Mas o fato é que eu chego ali na conclusão, em 15 minutos vocês leem a carta, depois o Wesley pode compartilhar, enfim, acho que vale a pena. É, eu chego à conclusão que hoje no Brasil tem 218 empresas para a gente poder investir. E o Brasil é o maior mercado disparado da América Latina. Só que dessas 218, tem quase 42%, quase 100 empresas que não valem, no começo do ano, não valiam nem 2 bilhões de reais de valor total de mercado. O que significa, para resumir, as contas que a gente fez, e foi matemática, que é o seguinte: tem tanto dinheiro, a gente estudou em renda fixa, nos produtos isentos, nos CDBs, títulos do Tesouro, imobiliário, crédito, de lado, esperando uma oportunidade para investir em renda variável Brasil, que se uma parte ínfima, que a gente fez a conta que é 3% desse dinheiro, for para a renda variável Brasil, o impacto dessa migração é mais ou menos assim, seria mais ou menos em torno de 400 a 500 bilhões de reais. Tá? Não é brincadeira esse número. Se 3% do M4 for desses produtos para a renda variável, dá mais ou menos 400, 500 bilhões de reais. Sendo que o free float, né, o que a gente fala que são as ações em circulação da bolsa toda, vale mais ou menos 2,5 tri. Então, 500 bi sobre 2,5 tri é mais ou menos 20% de impacto na bolsa. E aí eu não estou colocando aqui os estrangeiros que vão entrar no Brasil num cenário bom e os fundos de pensão. Estou colocando dinheiro de pessoa física investido em fundos de investimento que não renda variável. Então, a assimetria, tecnicamente falando, eu nunca vi na vida. Nem em 2003, quando a China começou o ciclo de crescimento e começou a comprar commodities do mundo inteiro e o Brasil se beneficiou com isso. Nem em 2016, quando você teve a mudança de governo, com a entrada do Michel Temer e o impeachment da Dilma. Nós nunca vimos o que potencialmente pode acontecer se tivermos um cenário onde, eventualmente, numa transição política, um governo que se preocupa mais com o fiscal, com a curva longa de juros caindo, com reformas vindo a reboque, com juros reais caindo para alguma coisa como 5%, que eu acho bem razoável no Brasil, uma inflação de 4, mais ou menos, com juro nominal de 9. Nós não estamos falando mais de juro de 2, não, pessoal. Pode ser juro de 8 mesmo nominal, que eu acho que você vai atrair muito investimento. Então, esta combinação que eu falei de fundamentos com lado técnico,
um acompanhamento do cenário político que acho que a gente, depois de ontem à noite, Osley, concordo, pessoal, entramos de fato, na campanha eleitoral, sem saber quem vai ser o candidato de Sim. oposição ainda, mas entramos de fato, depois da não aprovação. Acho que o Congresso deu um sinal ali, pelo menos de força, que nem tudo que o governo quer vai passar. Eu acho que a gente tem hoje talvez a maior assimetria de todos os tempos e tem tanto dinheiro parado esperando, rendendo 15% ao ano, que a hora que tiver que entrar para renda variável, dada a escassez de ações, nós vamos ter um problema de oferta, até depois virem os IPOs, eu trabalhei em banco de investimento, isso demora um certo tempo. Então aqui é uma discussão interessante e realmente eu acho que a simetria é muito grande. Bacana, viu, Kelete? Você falou IPO, nem lembrava mais o que que era IPO, viu? 4 anos aí sem IPO ou mais, viu? Muito bom, não vou prolongar aqui, mas eu só vou reforçar aqui o pessoal, tá? Perguntas, viu, pessoal? Fique à vontade para mandar aí no Q&A, tá? Sintam-se à vontade aí, que acaba colaborando aqui para a conversa. André, André Escobar, é contigo agora, tá? Fique à vontade. Obrigado, Slay. Eu acho que tentar falar aqui sem ecoar tanto assim o Kellet, né, para talvez tentar trazer algumas visões um pouco diferentes ou mais até mesmo complementares, mas de lugares diferentes. E eu talvez não vou me arriscar tanto no macro, porque a gente é um investidor que a gente tenta não dar tanta bola para isso. Até porque, assim como o Kellet comentou que eles fazem é investir exclusivamente no Brasil, se a gente se apegar muito ao macro, acho que a gente para, porque não é tão animador, principalmente se você olhar aí o que foram os últimos 10 anos. Né? Enquanto você mostrava o seu slide, Mosley, chama muita atenção e aqui é um fator até muito triste, né? Você vê que nos últimos 10 anos o índice Bovespa perdeu para o CDI. Né? Então isso mostra uma dinâmica de economia doméstica bastante desafiada, apesar de que o índice não é a melhor representatividade, né, da economia doméstica, mas é um sinal. Mas dito isso, o que eu acho assim? Quando a gente olha a parte macro, de novo, ela não é muito animadora aqui do nosso lado. Hoje a gente tem um custo de capital extremamente alto no Brasil, é o mais alto do mundo. Né? Você está falando aí de juros reais a mais ou menos 10,5, uma inflação, considerando a inflação de 4,5. Isso é muito alto. A gente fez uma conta de padaria aqui, que se a gente tivesse esses juros por um longuíssimo prazo, mais ou menos 70% das empresas listadas em bolsa, elas não tinham viabilidade econômica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o negócio ele não anda na mesma velocidade do que a dívida, ou do custo de dívida que essas companhias têm com um juro a 15. Né? Ou seja, esses juros vai cair. A gente tem bastante convicção de que isso vai acontecer. Agora, basta saber se esses juros vai cair pelos motivos certos ou pelos motivos errados. Os motivos certos é que se a gente consegue mostrar aí alguma responsabilidade fiscal, a coisa um pouco mais organizada, isso tende a cair. Do outro lado, é a gente dá quase que uma argentinização do Brasil, ou seja, a gente elevar a inflação e com isso a gente vai ter também a queda de juros. Então, para a gente é muito alta convicção de que a gente vai ver uma queda de juros, isso não deve demorar e muito provavelmente vai ser mais rápido, né, e mais agressivo do que as pessoas imaginam. Agora, essa coisa que eu falei, se é pelos motivos certos ou os motivos errados, ele também está bastante ligado com o cenário de eleição, que a gente comentou aqui, né, que a gente vai ter eleição daqui a um ano, e isso nos coloca num lugar bastante binário, digamos assim, né, porque seja se a gente tiver qual for o resultado dessa eleição, nos coloca aí num cenário bastante binário, o que traz algum tipo de incerteza, e isso nunca é muito bom em termos de alocação de capital, principalmente em renda variável. Dito isso, a gente está bastante animado. Tá? E por que a gente está bastante animado? Hoje o Brasil está numa posição onde ele é pouco amado, ele é pouco conhecido, ele está pouco investido e ninguém sabe mais onde que o Brasil está. Como resultado, seja do nosso custo de capital ou desse cenário da gente estar completamente fora do radar, os preços são extremamente atrativos. Né, a gente acha que tem muita coisa em preços muito interessantes. Então, para aqueles investidores que têm um horizonte de longo prazo, isso pode se remeter a um bom ponto de entrada.
né? Então, quando a gente combina valuation, que é onde a gente acha que a gente tem mais segurança de se pegar, que é visão de negócio, balanço de companhia, esse tipo de coisa, você conseguindo construir um portfólio que você consegue navegar a despeito do cenário que vier a ser realidade pós-eleição, isso pode ser muito recompensador para esses investidores. Agora, tudo isso é muito difícil, né? Principalmente porque essa nossa atividade de investir, ela tem muito mais a ver com o comportamento psicológico do investidor do que qualquer outra coisa. Então, normalmente, a hora boa de alocar capital é a hora que ninguém quer colocar dinheiro no risco, né? Então, juros muito alto, onde você consegue ter ali, né, hoje NTNB é quase que é uma delícia, né? O CDI é uma delícia, principalmente para as fundações. Então você tem um juro muito alto, o que isso diretamente tem a ver com o preço dos ativos, né? O Charlie Munger dizia que a gravidade do preço dos ativos é o custo de capital. Num ambiente onde ninguém quer saber de bolsa, nesse tipo de ambiente é onde é muito bom você alocar capital. Né? Eu comentei aqui no início que um pouco da nossa filosofia de investimento é você ter uma cabeça mais na contramão. Isso se mostrou no tempo que se paga, né? Agora, é muito difícil vocês sentarem junto com os comitês, explicar que isso faz sentido com um custo de capital, né? Com uma NTNB onde a gente tem no patamar hoje. Mas talvez o que a gente consegue emprestar aqui é para fundações que vocês têm um passivo de longo prazo, com um horizonte de longo prazo, esse é um momento onde, aí ecoando o Kelete, a assimetria de entrar na Bolsa Brasileira, ela é muito interessante. Por que ela é muito interessante? O nosso trabalho é tomar risco, mas a gente precisa escolher qual é o risco que a gente está comprando. Qual é o equilíbrio do risco que a gente está comprando para a gente ser recompensado por esse risco. E a gente está num momento onde o risco que a gente está comprando ele é muito assimétrico. O que isso quer dizer na prática? Nos parece muito bom, e que se você pensar nos próximos 3, 4 anos, tende a ser muito bom. Se a gente tiver ainda uma mudança comportamental no governo, e eu não vou entrar no mérito sendo qual governo, para mim tanto faz, mas se a gente tiver uma sinalização de uma responsabilidade fiscal, isso vai ser extremamente bom. Agora, caso isso não aconteça, né? A gente tem que pensar no outro caso também. Eu acho que o erro custa pouco nesse caso. Por que o erro custa pouco? Porque já está muito descontado há bastante tempo por qualquer métrica que você olhar. Valuation histórico, relativo, a bolsa está extremamente pouco investida. Então, essa assimetria nos parece muito bom. Se acertar, é um prêmio bastante grande. Se tiver errado, parece que esse erro custa pouco. E aí eu acho que o trabalho é conseguir encontrar bons parceiros, né, para fazer essa gestão de investimento, que consigam ter portfólios desenhados para navegar esse cenário de incerteza. Né, a gente aqui, talvez até um pouco diferente do que o Kelete falou, a gente tem um portfólio muito concentrado em pouquíssimas empresas. Né? A gente acha que é muito difícil investir, a gente prefere ser muito profundo em poucas empresas. Empresas, né, o Kelete falou também, muitas vezes setores até bem chatos. Né? O Kelete falou de autopeças, companhias que estão fazendo consolidação fora do Brasil. Mas como é que a gente pensa o desenho desse portfólio para a gente conseguir navegar aí a despeito desse cenário macro? A gente fala que é o tal do barbell, né? É um balanço. Então, sim, de um lado do portfólio, a gente quer ter histórias que são histórias muito idiosincráticas, histórias que elas não têm muita relação com o cenário Brasil. Ou seja, companhias que estão compondo capital através de programas de M&A, companhias mais de infraestrutura, com uma resiliência muito grande, muitas vezes receita em outros tipos de moeda e esse tipo de coisa. Aqui a gente está muito confortável e tem uma parcela muito grande do fundo alocada. Né? E do outro lado, sim, a gente vai ter companhias com maior exposição à atividade econômica. Né, que isso, talvez entenda um beta positivo, você consegue se aproveitar desse cenário. Mas para essas companhias, a gente precisa ver um valuation ainda mais descontado, né, um balanço muito sólido, ou seja, sem dívida, porque andar com dívida no Brasil se mostrou ser muito desafiador, né, um país onde você vai de uns juros de 2 a 15 num período de tempo bastante curto. Né, com alto retorno sobre o capital investido e crescimento. Né? Um exemplo talvez seja a Lavi, que é uma empresa que a gente é acionista já há 4 anos, é uma incorporadora imobiliária bastante concentrada aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, pouca gente acaba conhecendo, mas essa empresa a gente comprou há 4 anos atrás,
80% do custo do nosso investimento, de 4 anos atrás, a gente já recebeu via dividendos, né? E a companhia continua negociando aí a múltiplos extremamente descontados, sem dívida nenhuma, né? E com um retorno bastante alto. Então é esse tipo de coisa que talvez seja uma provocação, né? Pensando no desenho das políticas de investimento para o ano que vem, eu acho que Bolsa Brasil, hoje a simetria ela é muito interessante. Então, assim, tem grandes indícios de que pode ser um ciclo muito bom, e aí nisso eu não quero me arriscar muito. Mas, se não esse ciclo não acontecer, nos parece que o erro custa muito pouco, né? Então, eu acho sim que para investidores de longo prazo é um bom momento de comprar a Bolsa Brasil, né? A gente aqui na Tarpon, a gente está bastante animado. A espera tem sido longa, né? E dura, mas a história mostra que a paciência e você conseguir ser bastante disciplinado tende a se pagar, tende a se pagar no tempo. Então, acho que essa é um pouco da visão que a gente queria emprestar para vocês e passo de novo aqui para você, Osley. Bacana, viu, André, né? Fui tomando notas aqui de algumas questões aqui que você trouxe, né? E hoje a gente vê a indústria aí de fundos de pensão, acho que nas mínimas aí, né, de alocação em renda variável, tá? Eu estou nesse setor desde 2003, já se vão aí 22 anos, né? Acho que é a primeira vez aí, né, que eu vejo aí algo em torno de 5, 6%, né? Então, e como o Kelete mesmo falou, tem muito dinheiro fora e quando isso vir, né, eu até compartilhei a carta dele, faço uma propaganda aí para o Tiago Salamon lá e para o Josué Guedes do Market Makers, que ele participou e foi bem interessante, né, até sobre essa carta, né, aí também, né, que pode até faltar, né, ações, né, ações, você tem algumas aí, mas ações que de fato são investíveis, né, e André, é, eu estou fazendo a ordem, começando com um, agora eu vou começar com você de novo, tá? Mesmo você ter finalizado agora, tá? Você trouxe aqui questões da simetria, de fato, muito boa, né? Você colocou aqui um ponto, né? Que, olha, é necessário, né, ter parcimônia, né? De 3 a 4 anos, que casa muito aí com o portfólio de vocês, concentrado, vocês viram de fato ali sócio, né? Da companhia, tá? Mas você trouxe também a questão de setores, né? Queria ouvir um pouco aí, setores, né? Nisso, quais setores que vocês aí da Tarpon, né? E depois o Kelete também vai expor aí, né? A visão deles, que vocês veem com bons olhos, né? Para esse momento, esse ciclo que pode iniciar e principalmente questões aí de eleições, que é binária, né? Como você aí bem colocou ou aqueles setores, né, que acho que talvez é interessante a gente ficar, né, afastado, né? Sempre quando tem uma questão, eleições, né, ou alguma coisa aí de fora, vem aquela, agora é o kit Brasil, né, também de ações. Então, assim, em cima disso, né, o que que você tem aí, né, para nos dizer, para depois o Kelete contribuir também? Perfeito, Osley. Acho que você colocou bem, né? A gente, dando um pouco de contexto, né? A gente tende a mover menos o nosso portfólio a partir desses calls macro, né, do que vai acontecer, porque a gente sabe que a gente não é a melhor pessoa para fazer isso, né? Investir é muito difícil, né? E dar talvez call macro, talvez tenha gente mais inteligente, mais preparada do que a gente aqui na Tarpa. Dito isso, tem alguns setores que a gente gosta muito historicamente e que, de alguma forma, naquela coisa de você ter um portfólio balanceado que eu comentei, né, esse balanço, você consegue ter aí exposições bastante interessantes para um cenário como o que a gente está hoje, né, pré-eleição, uma taxa de juros bastante alta e esse tipo de coisa. Um desses setores é o setor do agronegócio, né? Acho que o setor do agronegócio talvez tenha sido o setor que a gente mais alocou capital ao longo desses 23 anos, né? Principalmente a partir de 2005, quando a gente fundou do zero uma companhia chamada Brasil Agro, junto com outros sócios, talvez esse tenha sido um setor que a gente alocou muito capital. E por que a gente gosta desse setor e por que talvez agora seja um momento também interessante de ter essa exposição? O setor do agronegócio talvez seja um dos poucos que ganhou muita produtividade ao longo dos últimos 15 anos no Brasil, né? Esse setor hoje é quase um pouco menos de 30% do nosso PIB nacional,
onde você teve um ganho de produtividade muito grande. Não só em termos de expansão de área, mas principalmente a partir de tecnologias, né? Seja por conta da Embrapa, onde a gente conseguiu ter um agronegócio bastante pujante no Mato Grosso e etc., seja também por outros tipos de outras tecnologias. E por que a gente acha que agora é um bom momento? A gente está passando por um momento muito duro do agro, né? Isso já tem aí mais ou menos uns 2, 3 anos. E esse momento, ele é duro e ele é natural, porque o agronegócio ele é um setor bastante cíclico, né? E a gente está num momento onde o preço das commodities está bastante abaixo, né, do que a gente acha por diversos motivos. A gente tem um cenário também de desvalorização do dólar e etc., que isso traz um momento interessante para essa história toda, mas principalmente porque se a gente imaginar, né, um cenário de eleição como a gente está vivendo hoje, e se a gente enxergar que, né, hoje saiu uma pesquisa também mostrando o Lula ainda bastante forte, a gente está bastante cedo, né, mas bastante forte ainda nos resultados. O setor do agro ele é um setor que ele tende a se beneficiar de um dólar mais forte, ou seja, até de um real mais desvalorizado, né, porque é basicamente um setor que exporta demais. Então isso pode ser bastante produtivo para o setor, você conseguir ter um dólar um pouco mais forte versus o real. É um setor que ele é cíclico e a gente acha que a gente está mais para o final desse ciclo ruim, para começar um ciclo mais positivo, por diversos fatores, eu não vou me alongar aqui porque isso é menos interessante, né? Então, o agronegócio passa a ser um setor bastante que a gente gosta historicamente, a gente acha que está num momento legal, seja porque a gente está num ciclo ruim, e seja porque ele também pode ter um efeito de protecionismo, né, num cenário mais duro de Brasil. Então, esse é um setor que a gente gosta. Outros setores aí para fazer também nesse lugar mais resiliente. Acho que o setor de infraestrutura tem se mostrado um lugar bastante interessante para pescar no Brasil, né? As utilities, que esse ano, inclusive, estão andando super bem na bolsa, né? Setores porque a gente não gosta tanto, a gente tem que olhar isso com muita parcimônia. Acho que não é ficar longe. Eu até vou citar um nome aqui que depois o Kelete vai poder falar com bastante profundidade, mas acho que é um exemplo bom dentro de um setor mais desafiado, que é o setor do varejo, né? Varejo no Brasil é bem duro, e para o momento hoje é também desafiado, então a gente não é muito a favor, apesar do que tem histórias muito interessantes. E talvez track and field seja uma delas, que depois o Kelete pode falar com bastante profundidade. Tá? Então, assim, de um lado, a gente gosta dessas coisas mais resilientes, desses setores mais chatos, digamos assim. Tem um sócio nosso aqui que ele brinca que se você quer dopamina, é melhor você comprar um videogame, né? Alocar Ó, capital não é para você ter divertimento desse jeito, é um business diferente. E por isso que quando o pessoal fala de Kit Brasil, não é muito a nossa cara, tá? Porque Kit Brasil vai ser muito bom se o Brasil for para o caminho correto, mas a gente que está há 23 anos no ramo aqui, a gente sabe que não é esse exatamente o principal caminho. Então, como é que você constrói um portfólio que ele tende a performar a despeito de Brasil? Acho que esse é o principal ponto. Você podendo sim ter vantagem num cenário positivo, que é o tal do beta, mas também você conseguindo ter algo mais defensivo no seu portfólio. Então, acho que esse é um pouco da nossa visão, né? A gente gosta de empresas um pouco mais chatas, setores um pouco mais resilientes. Quando a gente está falando de exposição econômica, a gente precisa ver uma qualidade muito boa nos negócios, times de gestão espetaculares, uma governança muito bem equilibrada, para que a gente consiga aí atravessar uma potencial crise em conjunto com essas companhias. bacana, viu, André? Eu vou até pegar a parte que você falou do agro e passar aqui dentro da companhia para o board, que o pessoal vai ficar muito feliz, Uhum. tá? Para quem não sabe, Syngenta, a empresa pela qual eu represento, é uma empresa do agronegócio, trabalha com a parte aí química e de sementes também, de fato, né, a questão é cíclica mesmo, né? E, e a gente espera que isso retome em breve. E aí, Kelete, você concorda com o André ou não? Foge do agro, né? Infra, enfim, né? O debate aqui é muito bem-vindo, tá? Com muito respeito. Fique à vontade, Kelete. Eu, de maneira geral, acho que o DNA é o mesmo do André. Acho que a linha de conduta eu admiro bastante a Tarpon por conta disso. É muita longevidade,
São teses profundas, é mais concentrado, a gente prefere estar um pouco mais pulverizado. E aqui eu sinceramente acho que como é que a gente pensa no investimento hoje com juro de 15%, como bem falou o André e você também, José, com a NTNB aonde está, as empresas precisam de alguma maneira mostrar algum retorno sobre o capital investido e, eventualmente, a gente se preocupa bastante com isso, terem algum pagamento de dividendo, retornar um pouco de capital para o acionista via recompra de ação, via dividendo. Então, a gente normalmente se depara com teses, quando a gente olha o nosso portfólio, que ou você tem uma estabilidade, uma previsibilidade, uma certa defesa, dividendo e crescimento sustentável com retorno sobre o capital investido muito acima do custo de capital. Caso da Track and Field. E aí, olhando, respondendo a tua pergunta, como é que a gente está hoje? O setor elétrico. Não dá para desprezar um investimento no setor elétrico hoje. Porque você tem mais previsibilidade, você teve empresas do setor, tanto de saneamento, com privatizações, Eletrobras, Sabesp, que mudaram de patamar em relação a, principalmente, custos, corte de custos, investimentos, retorno sobre o capital investido, retorno para o acionista. Então, dentro, né, dessa que a gente fala, né, desse bucket, dessa linha de investimento, a gente tem duas das 5 maiores posições do fundo em Eletrobras e Copel. Ambas, eu acho que a Copel vai pagar 15% de dividendo, porque ela mudou a política de investimento, ela vai ter uma revisão tarifária muito grande. A base de ativos ela investiu muito nos últimos 4, 5 anos, então ela tem uma revisão tarifária interessante no ano que vem. É uma grande pagadora de dividendo com muita governança dentro do estado que mais cresce no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, mas o Paraná cresce de 6 a 8% nos últimos anos, a despeito do Brasil crescer 2, 3%. E dentro da figura do governador Ratinho Júnior, do Daniel Slaviero, que a gente conheceu em 2019, na primeira semana que eu peguei um avião e fui lá conhecer, e aí a gente fez um investimento, então também a gente faz investimento de longo prazo. A gente chegou a desinvestir e antes da privatização voltou, mas nós multiplicamos por 3 aqui o investimento na Copel ou mais, e a gente vê hoje uma discussão sobre preços de energia. Todo mundo deve estar acompanhando o que está acontecendo com preços de energia nesse mercado que teve os incentivos da geração distribuída, que tiveram incentivos fiscais aí para grandes investimentos, e aí você está causando um problema, eventualmente, de sobrecapacidade em certos horários que a demanda não está lá. Isso é um problema para o sistema. Acho que tem notícias no jornal, está bem didático do jeito que estão explicando. Eu acho que os preços de energia de médio e longo prazo estão setados para serem altos, principalmente para quem gera energia hídrica. E isso beneficia muito as empresas que não estão contratadas, que ainda precisam vender energia futura, que é o caso da Eletrobras, dado que tem uma oferta muito grande não contratada, e da Copel, que é uma empresa integrada, tem geração, transmissão e distribuição, mas que você tem um certo crescimento da base de ativos e uma proteção muito grande no dividendo, que isso te dá um conforto para você investir. Então aqui nós temos um investimento importante. Tem mais 2 empresas do setor, mas aqui são 20, 25% do fundo. Acho muito bom para você compor e ter retorno com o dividendo. Depois, acho que o André, eles são muito bons nisso do agronegócio e a gente conhece bastante bem. Tem uma empresa que a gente acha admirável, que chama Três Tentos. Essa é uma empresa nascida, que é de dono. Os irmãos do Moncel são excepcionais. Só eu tive 2 vezes lá já no sul com eles. Fiquei 2 dias cada vez, meus analistas vão também. É uma empresa
que tem 3 unidades de negócio. Não vou entrar exatamente profundo nisso, porque aí é mais detalhado, a gente precisava de gastar mais tempo, mas o importante aqui, a mensagem é: esta é uma empresa ganhadora dentro das dificuldades por qual o setor está passando. Teve 2 empresas que chamam AgroGalaxy e Lavoro, que tiveram muito problemas, que são competidoras no mercado de insumo e defensivo. A Três Tentos pelo relacionamento com um cliente de décadas, pelo posicionamento de mercado e agora indo para o Mato Grosso, fazendo o que ela sabe fazer muito bem e abrindo uma planta de etanol de milho, que parece que tem um retorno, pelo que a gente já vê de algumas outras empresas, Impasa, São Martinho, muito acima do etanol da cana-de-açúcar. A gente acha que a Três Tentos está muito bem posicionada para continuar essa veia de crescimento, que ela cresce 20, 25% ao ano, com pouca alavancagem e com uma disciplina e governança que eu poucas vezes vi no agronegócio. Então aqui também tem uma posição importante e a gente vai compondo as defesas para chegar no meio de campo para o ataque e dizer que uma Porto Seguro, que a gente dobrou em 18 meses, foi um dos melhores investimentos no curto prazo. Imagina numa seguradora você ter um retorno que é uma coisa mais estável, é, você ter um retorno de 100% em 18 meses. A gente conseguiu ter, desinvestiu uma grande parte, porque a gente acha que o valuation está bem precificado, mas o importante é isso, a gente está sabendo investir bem, mas está sabendo desinvestir relativamente bem. Porque aqui no Brasil você tem algumas coisas que são muito importantes. Tem mudanças regulatórias. Hoje, por exemplo, farmácia. É um negócio que o supermercado foi autorizado a vender remédio. Então, isso pode mudar a dinâmica das redes de farmácia no Brasil. Nós temos que estudar isso. Então, não dá para falar assim, pô, isso aqui no longo prazo é um retorno garantido, é um crescimento que assim tem muita frente ainda no Brasil, tem que tomar cuidado. Hoje, no setor de educação, a gente acha que tem umas empresas bem baratas, não é um setor fácil, mas existe uma regulação do MEC que, pela primeira vez, vai te obrigar a você ter que ir a alguns cursos que você fazia 100% online, você vai ter que ir uma parte para o presencial e você vai ter que fazer um investimento. Eu acho que as empresas listadas têm mais capital e vão se sobressair, mas muda muita coisa no Brasil. Então a gente é muito preocupado com isso. E na Porto Seguro foi um investimento maravilhoso, que todo mundo achava que Porto Seguro era igual ao Itaú, porque tinha múltiplos parecidos, dividendos, retornos sobre o equity parecido, e não era verdade, porque a Porto Seguro não é mais só hoje uma empresa de 6 milhões de apólices de veículos. Ela tem um negócio de saúde que tem 650, 700 mil vidas, ela tem um negócio de serviço que é muito bom e ela tem um negócio de financeiro, que é uma parceria que é a Porto Bank com o Itaú, que já dá 600 milhões de reais de lucro por ano, 700 milhões de reais de lucro por ano. E ninguém tinha visto isso. A gente se aproximou do CEO, eu conheço muito bem ele estava com um discurso muito bom, a gente achava que o lucro estava errado e realmente a gente fez um investimento muito bom. Então, essas coisas, né, de a gente se aproximar e conseguir investir, mesmo em setores difíceis, é que trouxeram retornos de 5 vezes em 4 anos na direcional engenharia, de 4 vezes na CIA, que ninguém queria ver, e a gente viu a mudança com uma posição pequena. Não dá para ser uma posição grande, porque é o que o André falou, é um setor mais complicado. Mas estas empresas, e a gente é bem agnóstico, nós não temos esse pré-conceito, a gente vai lá e olha. Se a gente acha bom, a gente calibra no tamanho da posição em função do setor que ela está exposto, em função, eventualmente, de algum impacto macro. Mas para terminar e dizer que hoje, no setor doméstico, a gente está bem animado com o shopping center e a Alus reflete muito isso, porque ela é a melhor alocadora de capital, ela que melhor recicla portfólio, ela está pagando nos seus shoppings IPCA mais 13. A gente vê um monte de FII listado que só porque paga dividendo mensal, a pessoa física ou o investidor acha que está fazendo um retorno interessante. Eu acho que a Alus está pagando quase que o dobro da NTNB e ele tem uma capacidade de alocação, de reciclagem, de estruturar o ativo dele que ninguém tem.
Eu vejo muito isso na qualidade do management, e aí é admirável. Por exemplo, recomprou 7% das ações em circulação e cancelou. Só aí você já tem um lucro por ação subindo pelo cancelamento. Então ele se preocupa com o minoritário. Eu estou bem animado com a Alus. Eu acho que ela está pagando quase que o dobro da NTNB. E para terminar, o case de track and field, que é uma coisa, é um negócio que acho que a Tarpon também é acionista. Acho que a gente virou o primeiro ou segundo maior acionista da empresa. Eu nunca tive tão animado com o momento da companhia. O mercado de wellness, de bem-estar, o mercado endereçável no Brasil, ele passou qualquer métrica. O meu pai, que tem 78 anos de idade, fez um aniversário para 30 casais de amigos e de 30 presentes ganhou 9 sacolas do track and field. E meu pai não é esportista, e meu pai tem 78 anos. Então, a track and field hoje varre de 5 a 85 anos. Ela tem pouca competição no mercado dela, pouquíssima. Ela é uma marca admirável, ela tem um produto muito diferenciado. Ela não sofre a concorrência das marcas internacionais, porque chegam muito caro no Brasil, e ela não está exposta ao varejo que a gente fala de fast fashion, C&A, Zara, H&M, Guararapes, Riachuelo. Essa coleção moda que precisa se atualizar constantemente, esse é um mercado muito mais competitivo assim, e arriscado. Então, na track and field, hoje, a gente vê um potencial de mais do que dobrar ainda o número de lojas. Ela é um dos maiores retornos sobre capital investido da Bolsa como um todo, porque ela tem 400 lojas, 350 franqueados, só 50 lojas próprias. Então, quem faz o investimento é o franqueado. E o alinhamento entre ela e o franqueado é o melhor possível, porque a Track and Field só ganha um royalty na venda, não ganha na hora que ele vende o material para o franqueado, e a gente conversa com vários franqueados. Então, é uma história de retornos ainda potencialmente muito altos, de uma dominância desse mercado e de um crescimento de um mercado de bem-estar que a gente acha que não entendeu o tamanho desse mercado ainda no Brasil e no mundo. Depois da pandemia ele se acentuou, mas no Brasil eu estou impressionado quando eu falo com gente de mais idade e até os jovens de 15 anos, amigos dos meus filhos, que ao invés de ir para uma festa à noite, vão dormir cedo porque estão treinando para uma maratona ou para uma corrida, para uma São Silvestre. Essas corridas aqui na Marginal em São Paulo, não sei se o pessoal sabe, viralizou. Então eu tenho assim muito boa impressão do que eu estou vendo na track and field, do management, do múltiplo e das perspectivas. Acho que mais ou menos assim, resumindo um pouco do nosso portfólio. Você vê que é bem eclético, mas muito equilibrado e sempre preocupado com governança e múltiplo, valuation, assimetria. Bacana, viu, Kelete? Gostei dessa última parte aí, pai de duas meninas. Espero que as minhas filhas futuramente vão correr maratona do que ir pra balada, viu? Tô brincando, balada também é bom, independente do gênero, tá? Poxa, bem bacana, assim, é importante ver aí, né, o trabalho de vocês, né, de ambos, né? Tenho acompanhado aí de longa data, tanto da Tarpon, né, como aí da Alfa aqui, né? Eu trouxe ali aqueles números, né? E reforcei que ali é você comparando com o mandato passivo, né, beta, né? Que não é o caso de vocês e vocês têm conseguido aí se diferenciar aí no mercado, né? Em termos de retorno e logicamente, né? Vem a consequência de captação, né? Que infelizmente a gente vê aí tanto para renda variável como multimercado nos últimos tempos aí teve, né, uma saída importante. Aí eu reforço aqui para os dirigentes de fundos de pensão, né, o nosso papel, a importância da gente, né, sermos seletivos, né, de fato, fazer um bom processo de seleção, né, de gestores, olhando a parte, né, tanto quantitativa, mas a qualitativa, e muitas vezes, né, não pensar que a gente, fundação, principalmente as pequenas, médias, né, tem condições de fazer sozinho. Muitas vezes é necessário você ter um suporte de especialista, um consultor, né, que te ajude, né, chegar nesse nível de profundeza, né, e encontrar casas aí
como a Tarpo, né, e a Alpha Key, que são casas distintas, né? Tarpo mais concentrada, casa mais ali com os ativos, mais de longo prazo, diferentemente aí da Alpha Key, né, que pulveriza mais o seu portfólio, logicamente tem um caso ou outro que vai aí no longo prazo, né, mais pulverizada aí e que acaba sendo complementares. Deu 9 horas aqui. Eu tinha a última pergunta, mas vou deixar de fazer, porque eu ia colocar vocês na fogueira, né? Que não ia perguntar quanto que ia dar o dólar lá no final do ano, mas sim a bolsa de valores, que é mais fácil de adivinhar do que o câmbio, tá? Agradeço aqui em nome da Pepe aí a participação, né, de vocês. Parabéns aí pelo trabalho que tem realizado, e a audiência aí fica à vontade aí de conhecer um pouco mais aí da Alpha Key, a Tarpon, através aí do site deles aí. Muito obrigado, tá, Kelete, né, e André Escobar, né? E, bom, agora aqui a gente vai dar continuidade, eu vou passar aqui o bastão para a Stephanie, né, que vai, né, dirigir aí o painel, né, de política de investimentos. Stephanie, né, é contigo agora aí, né, e sucesso.